Muito bem, estamos de volta, sejam bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham tido um momento muito agradável de network durante nosso intervalo, esse nosso café. Gente, eu vou divulgar a vocês agora uma ideia genial, achei muito legal. Esses crachás que vocês têm aí com o nome de todos vocês, eles podem virar belas e saborosas cenouras. É isso mesmo. Ele é feito de papel semente, gente. Neste caso de hoje, o crachá tem as sementes, como eu disse, de cenoura, tá? Então, é só plantar, cuidar e fazer uma colheita individual. Então, vamos combinar assim, ó, eu já tenho o meu aqui, vou fazer a plantação. Quem fizer uma boa colheita, a gente pode mandar a foto para o e-mail da comunicação da AB Solar. É comunicação@absolar.org.br. comunicacau@absolar.org.br. Mande as fotos que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Genial, né? Só plantar, hein? Bom, outro recadinho importante, tem a ver com a sua credencial também. Nós temos espaço para interação. Então, basta que você capte com a câmera do seu celular esse QR Code que está aí na tela, e também no verso da sua credencial também tem esse QR Code. Você vai abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua pergunta. Dessa forma, a gente vai ter interatividade nos debates. E todos que estão aqui presentes, claro, já garantiram o acesso à edição digital do meeting. Vocês poderão acessar todo o conteúdo a partir do dia 24 de setembro, rever quantas vezes quiserem, às vezes aquele assunto me interessa mais, está todo registrado, vocês têm acesso. No conforto da sua casa, né, no seu escritório, enfim, onde você desejar. Se você conhecer alguém que gostaria de ter vindo a este encontro, mas não pôde estar conosco presencialmente, indique para que se inscreva no nosso site. É o absolarmeeting.org.br. Muito bem, antes de nós chamarmos a próxima frente para a exposição dos nossos trabalhos, nós vamos ver agora as mensagens dos nossos parceiros, por favor. Tem que pagar o Pix. Não deu? Não pagou o Pix. A gente revê ali o QR Code do Pix. Estou brincando, gente. Bom, opa. Agora. Isso, obrigado. Bom, nós vamos compor a mesa à frente de exposição. Nós temos a honra de convidar a coordenadora estadual da AB Solar no Paraná, Liciane Ribeiro. Por favor, Liciane. A Liciane é arquiteta e urbanista, Managing Director da Bayware no Brasil e, além de coordenadora da AB Solar do Paraná, ela é formada em arquitetura e urbanismo pela PUC do Paraná e pela Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Arquitetura, na Itália, desde 2015. Ela atua na área de energia solar, com projetos de eficiência energética, é também mãe da Olívia e da Catarina. Uma salva de palmas, portanto, à nossa coordenadora. Convido também o diretor de energia do BTG Pactual Empresas, o Gustavo Sintra. Cadê o Gustavo ali? Gustavo, pode subir. Obrigado, Gustavo. Uma salva de palmas ao Gustavo. Ele tem 12 anos de experiência no mercado financeiro e uma trajetória destacada em instituições de grande porte. Ao longo da sua carreira, atuou em diversas áreas do setor bancário, incluindo adquirência e e-commerce, cash management e financiamento de bens e serviços. A sua liderança em grandes negociações e desenvolvimento de projetos inovadores contribuiu significativamente para a transformação do mercado financeiro. No BTG Pactual Empresas, o Gustavo lidera o portfólio de energia. Convido ao palco agora o gerente solar da região sul do Banco BV, que está representando o meu financiamento solar, Daniel Krause, mais uma vez. Obrigado, Daniel. O Daniel é pós-graduado em gestão de negócios e atua na instituição desde 2010. Há 5 anos dedica-se ao mercado de energia solar. E, por fim, nós convidamos ao palco o advogado sócio da Ferrari Boschin Advogados e diretor executivo da Noali Energia, Frederico Boschin. Obrigado, Frederico, a presença. O Frederico é especialista no setor elétrico com 18 anos de experiência no mercado. Atua na estruturação de projetos por fontes renováveis, é membro do Conselho de Infraestrutura, o COINFRA, da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs.
É conselheiro fiscal e diretor de energia solar no Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul, Sindianergias. Professor do curso de MBA em Energias Renováveis e do curso de especialização em Gestão de Sistemas de Energia da PUC do Rio Grande do Sul. Professor do curso de pós-graduação em Direito de Energia da PUC Mineira. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV do Rio Grande do Sul. Mestre em Direito Econômico pela Universidade de Lisboa. Especialista em Energias Renováveis pela PUC Gaúcha. E é especialista em regulação no setor elétrico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes, porém, a gente revê agora o vídeo dos nossos patrocinadores. Estamos sempre em movimento. Por isso, mudamos e começamos um novo ciclo em nossa história. Foi isso que nos trouxe até aqui. A energia humana que alimenta nossos objetivos. Com tecnologia, ilumina nosso caminho em direção ao futuro. Facilita e simplifica experiências. Nossa energia é transparente. Econ, energia em evolução. A Eugin Solar apresenta ao mercado nacional toda a solução em produtos necessária para atender aos mais diversos tipos de projetos. Fabricamos e distribuímos painéis, inversores, estruturas e kits solares, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Todos os nossos produtos estão disponíveis através do e-commerce Eugin, televendas ou com nossos consultores especializados. A Eugin é a escolha ideal. Eugin, mais do que você imagina. A Eugin. Quando o seu negócio não pode parar nem por um segundo, a solução é contar com a energia, inovação e segurança das baterias estacionárias Moura e todo o suporte técnico dos nossos especialistas. Somos líderes de mercado há 2 décadas. Atuamos em toda a América do Sul e possuímos o portfólio mais completo do mercado. Afinal, todo negócio tem uma especialidade. A nossa é prover a tecnologia certa para energizar o seu. Muito bem, obrigado então aos nossos apoiadores, Econ, Growat e também a Moura. Bom, agora nós passamos a palavra às exposições e eu passo a palavra agora a Liciane, que também será a mediadora desta mesa, por favor. Bom dia novamente, tudo bem, pessoal? Eu vou me colocar aqui no papel que eu gosto bastante, que é trazer os números do solar no estado de Santa Catarina, tá? Então, a nossa apresentação aqui, ela é feita com muito carinho pela Absolar e atualizada constantemente. Eu recebo essas apresentações para poder fazer os eventos com números muito constantes, e eu acho que é um dado que dificilmente a gente tem esse cenário, né, de saber qual está a cidade que está em frente, qual o tamanho da potência, quantas conexões nós temos no estado, não só lá pela curva do gráfico que vocês recebem, mas também pelos dados, de fato, da associação. Eu só preciso pedir o mostrador, está aqui. Agradeço demais estar aqui nessa posição, representando como paranaense um estado do Sul. E eu acho que o contexto da gente estar aqui, dispondo um tempo para a gente se preparar, analisar e ver os dados do estado e ver o que a gente tem para fazer é o que importa. Deixa eu ver só se eu não pulei um. Acho que sim. Tem um treme aqui, né, Rodrigo? Você foi pego da primeira vez, eu fui pela segunda. Então, pessoal, não aperta que ele vai embora. Dados de Santa Catarina, então. A fonte solar distribuída e centralizada já tem aqui no estado 1,4 gigawatts de capacidade instalada, 7,3 bi de investimento trazido ao estado, 43,4 mil novos empregos gerados na região. Esse emprego é muito importante porque ele é um emprego de técnica de qualidade, né? Ele não é um emprego que movimenta localmente
a economia. Então, eu acho que esse é o grande barato da energia solar, né? A gente movimenta a economia localmente. E mais de 2,2 bi em arrecadação de tributo para o poder público. Como ela é dividida aqui por classe de consumo, isso também para eu me projetar onde eu estou atuando no residencial, no comercial, no rural, na indústria. O Rodrigo comentou ali, né, deu essa pressão no poder público, que está só com 0,1%. Então, por número de sistemas instalados e pela potência instalada. É bacana a gente comparar o Sul com a realidade do Brasil. Então, a gente tem crescido bastante o residencial, tá? Até os anos anteriores, a gente era na casa ali de 65% dos sistemas, contra uma média nacional hoje que já está em 80% dos sistemas são solares. Aqui no estado, vocês estão com 75%. E com mais da metade em solar, 54% em potência, ou seja, metade do nosso mercado residencial, na AGD. Né? E isso também acompanha a parte da potência instalada, dá uma acompanhada na média nacional, que geralmente metade da nossa potência é em residencial. A parte do comercial, que eu acho que é um setor que a gente faturava muito bem até 2022, né, ela tem dado essa suprimida, o investidor, o pequeno comércio, a pequena padaria, ela deixou de investir drasticamente, a gente vê o número do comercial reduzindo, né? E essa pressão, daí, automaticamente, se eu tenho mais possibilidade de converter clientes residenciais, se eu estava no comercial, eu começo a atuar em outros mercados e a concorrência fica mais acirrada. Então, eu gosto muito da gente trazer esse gráfico. O que é bacana é que nós, nos 3 estados do Sul, temos esse perfil do industrial de pequenas, médias indústrias, né? Muita empresa familiar. Isso é uma realidade que não é o resto da realidade do Brasil. Né? A gente tem grandes indústrias, mas a gente tem muito essa pequena indústria familiar, e ela aqui também representa uma grande parte do nosso contexto. Então, os estados do Sul são fortes em rural. Opa, perdemos. São fortes em rural, mas que você vê que, no total da potência, ainda o comércio e a indústria é o grande impulsionador aí dos sistemas trifásicos. Tá? Então, eu acho isso bem legal, porque não é uma fonte que vocês têm diariamente, e isso dá para vocês fazerem as projeções futuras, o que eu estou pensando, o que eu vou expandir, qual que é o meu plano 25, 26, analisa o número geral do Brasil e analisa o número do estado de vocês, que eu acho bem legal. Aqui, o número de instalações por sistemas, na nossa curva aí do crescente, né? E o quanto esse mercado pode ser. Em 3,4 milhões de consumidores na Celesc, 4,1% possuem energia solar. Então, você tem a curva vermelha, é o número de UCs recebendo crédito. Então, em 110 sistemas, você tem 140. Essa realidade também é bem legal da gente pensar que a discussão de eu estou gerando na carga, autoconsumo instantâneo, é, de fato, a realidade da grande maioria do nosso mercado. A pessoa está pondo para consumir no próprio telhado. A transferência de titularidade é pequena. E se considerando que Paraná e Santa Catarina têm a concessionária no estado inteiro. Então, esse número deveria ser até muito maior do que se tratando no estado do meu amigo Brosquinha, aqui do Rio Grande do Sul, que deve ter, sei lá, quantas? 22 concessionárias de energia, ou seja, a transferência fica impossível. Né? Então, aqui nós teríamos uma realidade que esse número poderia ser muito maior. Então, é outro mercado que ainda não foi explorado, porque, mesmo que haja uma privatização a futuro, a concessionária vai ser a mesma, não vai ser fatiada. Então, essa compensação entre unidades consumidoras, eu estou com a minha casa em Blumenau e tenho minha casa de praia em Barra Velha, enfim, eu tenho essa compensação sendo possível. Então, eu acho esse gráfico também interessante para a gente poder pensar o nosso modelo. Aqui o ranking das maiores cidades do Brasil, as 10 mais, e aqui entramos também, mesmo nós temos cidades muito boas, né? Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, nós não figuramos. Aqui eu não vejo tanto como uma questão
de falta de investimento, mas como oportunidade. Nós temos muito mais a crescer do que locais que já estão tão consolidados, porque nós temos um poder aquisitivo alto e por que as nossas capitais, mesmo sendo os estados que estão lá à frente, a gente não configura aqui? Significa que tem muito espaço para crescer. E quando você pega um avião indo a Porto Alegre, indo a Curitiba ou indo a Florianópolis, você vê pouquíssimos números de sistemas instalados comparados a quando você vai estar descendo em Salvador, em Recife, em Fortaleza, em Goiânia. Então, considerem, sim, aqueles 4%. E voltando a um dado que a gente trouxe, a Austrália tem 30% da sua energia de solar, né? E na Alemanha, que é também um país que já está lá na frente, o residencial também é bastante saturado de energia solar. Então, com 4% das unidades consumidoras em 3,5 milhões de consumidores, ainda tem muito espaço para a gente crescer. Qual é a estratégia? O que a gente está fazendo? Como é que eu chego? Se é o menor preço da história, o que eu preciso fazer para ser diferente, né? Então, eu gosto de trazer, porque eu acho bem legal vocês analisarem. Aqui também outro dado que vocês também não acham com facilidade, o ranking das cidades-estado. Então, Florianópolis, seguido por Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul. Mas vamos pensar aqui, a pior cidade do ranking das 10 está com 160 megas. A nossa primeira cidade aqui está com 68. Então, nós teríamos... e olha o tamanho de Belém, o número de habitantes comparado ao número de habitantes de Florianópolis, né? Número de habitantes de Blumenau, capacidade de crédito. Né? Estamos aqui com a galera do crédito. Vai ser mais fácil achar crédito aqui ou em qualquer uma dessas outras cidades aqui. É um outro perfil. Então, por que nós temos ranking A, nós temos telhado... mas eu tenho menor potência. Ok, mas ainda somos o melhor modelo de redução de energia. Eu ponho, eu consumo, acabou, não tenho o que discutir. Então, por que a gente ainda no residencial não está performando se é 80% do nosso mercado? Né? Porque, querendo ou não, metade dessa curva é toda residencial. Vamos voltar aqui só para ler todas, então, para não ficar ninguém fora. Né? Floripa, Blumenau, Joinville, Jaraguá, Chapecó, Concórdia, Itajaí, Brusque, Gaspar, Tubarão. Também vê uma dominância, obviamente, das cidades aqui mais próximas ao litoral, em contrapartida com grandes cidades que vocês têm aí no todo o interior. Né? Não é bacana esse dado? Alguém já tinha visto isso aqui em outro lugar? Então, é uma informação que, para a projeção futura, sem essa, como é que eu sei para onde eu vou em 2025? Né? E depois, vocês estão com os QR Codes, estão com essas coisas... Esse canal do WhatsApp Cabo Solar é bem legal, porque... mas eu sou paranaense, no meu caso. Eu quero projetar para o Paraná, eu quero projetar para o Rio Grande do Sul. Eu, como coordenadora do Paraná, tenho essa informação, a Mara, como coordenadora do Rio Grande do Sul, tem essa informação, e a gente consegue para vocês a qualquer momento. Então, fazendo parte da associação, estando conosco, vocês vão ter essas informações de forma frequente. Aqui, falando um pouquinho sobre essa atualização, né, da 1098 de 2024, acho que esse assunto é super novo e é importante para a gente pôr em pauta. A ANEEL, então, agora, em julho de 24, aprovou a nova redação para o artigo 73 da REN 1000/2021, que é a flexibilizando a análise de inversão de fluxo para 3 casos específicos. Então, o consumo com o sistema de autoconsumo local, a geração compatível com consumo instantâneo e o fast track para sistemas até 7,5 kW. A análise de inversão de fluxo será o mesmo procedimento de sempre, tá? Mas elas vão ter que seguir o manual da ANEEL. Qual o problema disso? Apesar disso ter sido mudado e feito, ainda não foi estabelecida a obrigatoriedade da distribuidora comprova a inversão de fluxo, que é uma tecla que a gente já está seguindo, tendo problema na Copel. Temos um QR Code ativo da Absolar, e eu peço encarecidamente que não só vocês entrem lá e preencham, mas nos ajudem a divulgar. Porque se eu recebo 4 demandas dizendo eu tive caso de inversão de fluxo na Copel, Lice, vá até lá e fale, não é o suficiente eu chegar com 4 casos.
E quantos estão acontecendo? Então, eu sou associado ou não sou associado, a Absolar precisa que vocês nos informem da reversão de fluxo. Senão, quando a gente chega lá com a ANEEL, tá aí, cadê o dado? Não sei. Ah, mas eu escutei falar. Por favor, preencham para a gente, senão a gente não consegue monitorar, a gente não consegue bater na porta, a gente não consegue saber a potência era de 500 kW ou era de 7,5, era 3 ou era 1 mega. O que está acontecendo, qual a subestação, qual a região. Então, esse QR Code fica sempre disponível no site da Absolar e a gente precisa que a gente tenta fazer o nosso movimento nesse contrapartida, como exigindo ali que sejam feitas, né, essas divulgações de como vai ser esses processos, e a gente precisa da informação vindo de forma correta com vocês. Então, o caso 1 é o sistema zero grid, ou seja, eu não vou injetar na rede. Isso é óbvio, se eu não vou injetar na rede, não tenho que discutir inversão de fluxo. Ponto. Né? Mas, enfim, mais do mesmo, a gente faz de conta que é um avanço. Né? Não vi nada de diferente. Caso 2, geração compatível com consumo instantâneo. Então, o consumidor que instale um sistema cuja geração é equivalente ao seu consumo simultâneo, conforme essa equação abaixo. O que é essa equação abaixo? Então, o PG é a potência instalada de mini e microgeração, o C é o consumo médio mensal da UC, FC é o fator de capacidade e FA é o fator de ajuste regulatório. Não é simples, mas está aqui o que eles definiram e a gente tem que fazer a conta para poder comprovar se eu tenho ou não essa situação para enquadrar nessa alternativa 2. Fast Track para sistemas até 7,5 kW. Ou seja, se a pessoa não for injetar em outra UC, se ela não estiver fazendo ali, consumindo, e não fizer a transferência, todos os sistemas até 7,5 kW estarão aprovados. Bastante polêmico, porque daí então agora só pode aprovar por até 7,5 e acima de 7,5 eu faço o quê, né? Cria uma situação que talvez algumas concessionárias nem estavam analisando e agora eu trago uma atenção com uma delimitação de potência que ninguém entendeu exatamente por quê. Então, vamos pensar o que é esse Fast Track. Então, para sistemas de até 7,5 kW, o consumidor poderão comprometer-se, através da assinatura de um termo, não alocar excedentes e créditos para outra unidade consumidora durante a vida útil do sistema. Tá? Então, mas vamos agora pensar um pouquinho nos nossos números do Fast Track, que seriam esses sistemas até 7,5 kW. Ainda, a maioria, 63%, elas já estão enquadradas nessa... Desculpa, é o contrário? Não, né? Ou seja, cerca de 70% nos últimos anos possui o perfil do Fast Track. Então, é menor. Então, 40% a gente já está no Fast Tracker, 65% não. Tá? Então, aqui é outro problema também que a gente vai começar a poder ter situações limitadas nessa regra aqui que foi atualizada. A proposta da Absolar, então, é inversão do fluxo de potência, tá? Altera a resolução da ANEEL, com prazo de 180 dias para implementação completa, dá sempre o tempo de transferência. Opção de Fast Track retira do consumidor o benefício de compartilhar seus créditos, que foi previsto na lei. Então, nós não estamos de acordo com essa forma que foi colocada, e estamos tentando batalhar para que isso não fique dessa forma. Custos e benefícios de GD. Isso também a gente está batendo há bastante tempo, que eles deveriam já ter nos apresentado, né? E isso até agora não aconteceu. Então, essas diretrizes e cálculos a gente também tem cobrado há bastante tempo. RAID, né? Não vou entrar na especificação do que é o RAID, porque vocês vão ter outras palestras que vão falar sobre isso, debêntures incentivadas, infraestrutura. Então, a portaria 78 estabelece o procedimento do RAID e a ANEEL publicará o formulário padrão a ser aplicado pelas distribuidoras para recepcionar as solicitações de enquadramento. Fiscalização e concorrência. A gente batalha para que se preserve a livre concorrência no segmento de geração distribuída. É fundamental que a regulamentação do marco legal
também avance sobre o tema do antitrust e concorrência, né? Então, a ANEEL deve zelar para que as distribuidoras não fiquem em vantagem. Esse era o que foi comprometido com a GD. E a ação fiscalizatória da ANEEL para resolver os problemas junto às distribuidoras que nós temos enfrentados. Eu encerro por aqui minha apresentação, convidando vocês. Estaremos juntos novamente no Absolar Meeting, no Encontro Nacional. São 2 eventos que também têm esse perfil para discutir regionalmente, para quem está pensando em projetar os seus negócios regionalmente. O nacional é bem legal, porque faz esse balanço aí do como foi o mercado no ano e o que está acontecendo já do ano seguinte. Mas aqui, gente, é só para vocês terem uma noção do quanto tem um time por trás, lá dentro da Absolar, trabalhando em dado, batalhando todo dia. Eu já fui a Brasília várias vezes. Tem funcionários da Absolar lá. São mais de 200 PLs em trâmite. Então, quando a gente fala de associação, todo mundo aqui que vem com o crachazinho da Absolar é voluntário. A gente não recebe, a gente não tem despesa coberta, o hotel. Então, é muito esforço para que esse setor prospere. Às vezes, a crítica é muito fácil, mas o quanto eu me engajei, né? O quanto eu me envolvi. Olha a quantidade de coisa acontecendo. Qual é a frente que eu estou batalhando? Nem a informação do fluxo reverso a gente consegue coletar. Erro de comunicação, enfim, o que seja, eu estou aqui pedindo para vocês para me ajudar a divulgar, para que a gente tenha esses dados no Sul, que isso é muito legal para mim, para a Mara, para a gente poder batalhar e chegar na concessionária com, de fato, o que está acontecendo, além de todas as vias legais que vocês já têm. Obrigada. Obrigado, Luciane. Isso, pode passar para ali. E agora a gente vai ouvir o diretor comercial Novos Negócios e Mercado do BTG Pactual, o Gustavo Sintra. Bom dia a todos, toda a equipe da Absolar, parabéns pelo evento, agradeço demais o convite, em nome do BTG e do grupo todo aqui, a gente está muito honrado, muito feliz de fazer parte desse tipo de movimento. A gente vai falar um pouco, e até um dos objetivos hoje, né, desse nosso encontro, desse painel, falar de perspectivas. Então, a gente vai trazer um pouco dessa nossa visão aqui de perspectivas, o que a gente acredita, como que a gente vê. Vamos explorar um pouquinho aqui o cenário na ótica do crédito, que eu acho que é um dos temas aí sempre muito aguardados e sempre muito demandados, né? E o meu objetivo e o meu compromisso aqui com vocês, tá, pessoal, é tentar ser o mais... falar menos de BTG possível, né? Por quê? Acho que a gente, obviamente, tem os nossos encontros, as nossas comunicações, mas a gente tem um respeito enorme por esse tipo de encontro e esse tipo de contato com vocês, né? E a gente percebe que o mercado ele demanda muito essa profissionalização, essa qualidade. Então, aqui eu acho que mais do que falar do BTG, vocês vão perceber que a gente impulsiona muito isso, investe muito nisso, é realmente trazer um conteúdo que vocês entendam e que realmente vocês consigam, né, começar a captar um pouco melhor o que é o crédito e o que é importante cada vez vocês estarem mais antenados para acessar mais crédito, para impulsionar e fazer com que esse mercado seja cada vez mais pujante. Tá? Bom, acho que não vou me alongar aqui, o mercado por si só, né, quando a gente olha aqui, né, o mercado de geração distribuída, ali se deu uma aula aqui com os números extremamente atualizados. É um mercado hoje extremamente pujante. Se a gente olha a nível Brasil, a Alice comentou, Santa Catarina, a penetração aqui hoje 4%. Se você olhar Brasil, deve estar na casa disso, 4%, 3% também. Então, tem muita coisa para crescer, muita coisa para desenvolver, né? O que não falta é sol aqui para a gente, né? E não só isso, quando a gente olha aqui, se aprofunda cada vez mais, eu acho que eu estou de frente aqui com empresários que devem fazer esse tipo de estudo diariamente, quando a gente olha a dor do cliente, né, faz com que cada vez mais esse mercado se torne a bola da vez, ano contra ano, e cada vez mais a gente tenha expectativas gigantes aqui para esse setor, né? Esses números não somos nós que estruturamos, né? É uma associação aqui também do mercado, ali na parte de energia, que faz esse, né, esse encontro, mas aqui perceba-se que, não só na ótica do custo, né, o custo de energia hoje no Brasil cada vez mais é uma realidade dolosa aqui para os nossos consumidores, mas quando a gente olha em expectativa, em experiência, cada vez mais esses consumidores estão levantando a mão e dizendo assim, eu quero realmente mudar, né? E para sair
sair desse cenário, né, aí que entra a nossa operação, aí que entra, né? Então, a gente pode ajudar o nosso cliente aqui a gerar a sua própria energia ou buscar outras soluções aqui que ele consiga ter um desconto de energia, como o Mercado Livre de Energia, um modelo GD para baixa tensão, enfim, N outras iniciativas. Tá? Bom, todo mundo fala, poxa, eu saio de um evento como esse, extremamente motivado, eu começo a bater em toda a minha carteira de clientes, começo a fomentar todo mundo, mas eu sempre me deparo com a questão do crédito, né? Poxa, cada vez mais a minha sensação é que os bancos cada vez mais estão aprovando menos, né? Eu tenho cada vez mais tido dificuldade de acessar o crédito. Esse é um tipo de indicador que a gente, ouvindo muito de vocês, né? Um outro órgão aqui que faz bastante pesquisa nesse sentido trouxe, e a gente percebe isso, né? Então, acho que agora, os meus próximos 10 minutinhos, eu vou tentar me alongar um pouquinho mais, explicando o que está acontecendo, tá, pessoal? O que faz aqui com que realmente aqui, né, esses níveis de aprovação, essas taxas têm sido transformadas bastante, o que faz para incidir realmente nesse cenário um pouco mais desafiador aqui de crédito. Pessoal, nunca se esqueçam disso. Crédito, no final do dia, é uma relação de confiança. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, poxa, pega a carteira, vocês estão me conhecendo agora, quem de vocês aqui me emprestaria R$100, R$1.000, R$100.000, R$1 milhão? Vocês vão precisar o quê? Me entender, conhecer eu, né? Me conhecer, né? Entender ali qual que é a probabilidade do Gustavo, uma vez que eu estou tendo esse contato com ele, né? Devolver esse dinheiro para mim, né? Voltar esse capital, né? Então, assim, crédito, no final do dia, eu uso essa frase, não é de nenhum livro, não, tá? É uma frase que eu brinco ali no dia a dia, mas crédito, no final do dia, é sempre uma relação de confiança, tá? E quando a gente fala aqui de crédito, e quando a gente vai para um momento de aqui precificar, eu tentei trazer uma abordagem muito simples e para vocês se provocarem, até para vocês no dia a dia, né? Bom, se crédito é uma relação de confiança, pô, mas o Gustavo falou que tem Selic, tem inflação, tem cenário econômico, claro que tem, né? Mas nunca é uma coisa só. Né? Ah, Gustavo, então quer dizer que a Selic começou a descer, a Selic começou a baixar, né? A inflação aqui está controlada, poxa, então a minha taxa vai sair de 1,40 e vai vir para 0,99? Não necessariamente, pessoal. Porque quando a gente olha um contexto de uma formação de crédito, de taxa de juros, são sempre esses 5 pilares que a gente vai sempre se abordar. Né? Então, sim, o pilar 1 aqui, né, o cenário econômico, ele faz aqui, ele contribui para essa discussão. O pilar 2 aqui é o que a gente chama de custo de capital, ou seja, eu estou recebendo aqui uma demanda para investir num projeto solar, mas se eu pegar esse mesmo recurso, R$1 milhão que eu tenho aqui, ou R$10 mil que eu tenho aqui, e investir em outro, né, investimento hoje no mercado, quanto que eu vou ter de retorno versus o risco e assim por diante? Então, no dia a dia é assim que a gente vai sempre fazer as nossas discussões. Pilar 3 é qual que é o risco dessa pessoa, ou empresa, ou investidor devolver esse dinheiro. E aqui, vocês vão perceber que eu vou estender um pouquinho mais no próximo slide. Aqui a gente vai falar muito também de garantias. Né? Legal, estou emprestando aqui R$1 milhão, mas quais são as garantias que eu tenho de receber esse retorno de volta? Então, baseado nessas garantias, baseado nessa avaliação de confiança, é que eu vou falar assim, poxa, então aqui, dado que eu tenho muita garantia de receber, eu consigo praticar uma taxa, né, um spread muito mais assertivo aqui. Tá? Por fim, os custos de organizar isso, né? Nunca se esqueçam que, assim como vocês, que têm todos os seus custos, os modelos aqui para estruturar, os contratos, a jornada de contratação, o modelo de venda, de pós-venda, né? Os financeiros, os credores, também têm esse custo. Né? Então, isso é incluso também. E, no final do dia, somado todos esses atributos e somado todos esses pilares, né, é que você vai avaliar o quanto que você espera ter de retorno a respeito daquela operação que você vai fazer. Faz sentido, pessoal? Quem que tinha visibilidade disso aqui? Né? Boa, vamos nessa. Bom, dito tudo isso, vamos olhar aqui para o mercado solar e vamos começar a entrar um pouquinho mais aqui no risco. Qual que é a maior proposta de valor hoje do setor solar, pessoal? Eu brinco que de 2019 a 2021, quando a gente estava com ali a taxa de juros bem baixa, né, o mercado ali em plena expansão, eu brinco que, às vezes, as empresas de engenharia, os integradores, né, que são protagonistas nesse setor, eles mais vendiam financiamento do que vendiam, de fato, o projeto de engenharia, né, de energia solar. Por quê?
Qual que é a grande proposta de valor? Bom, consumidor, se você tem uma conta de R$400, eu vou gerar um projeto, fazer um dimensionamento para você, que eu vou colocar os módulos fotovoltaicos e os inversores. Com esse projeto de energia aqui, você vai gerar energia suficiente para zerar aquela sua conta de R$400, né? E você consegue substituir essa conta de R$400 por um valor de parcela aqui de financiamento que fica quase igual aos 400, ou às vezes até um pouquinho menor. Estou falando alguma mentira? Quem já vendeu assim? Levanta a mão aí. Bastante gente, né? Perfeito, perfeito, né? E é realmente um ponto extremamente vantajoso, né? Porque se você olha a proposta de valor, você fala, poxa, quem que não vai fechar, né? Olhando todos esses atributos. Pô, vou investir num ativo, esse ativo vai ficar 25 anos na minha casa, vai valorizar o meu bem, né? Pelo contrário, eu pago esse financiamento em 5 anos, depois é 20 anos que eu ganho aqui, então o meu payback, né? Acho que vocês são craques de falar isso. Mas, pessoal, qual que é o grande ponto aqui? Para isso tudo acontecer, depende dessas duas coisas. O projeto tem que ser muito bem dimensionado, né? E aquele projeto, os equipamentos e tudo que está envolvido naquele projeto, ele precisa funcionar no curto, médio e longo prazo, né? E aí vocês querem saber por que, infelizmente, a gente tem um cenário de crédito mais desafiador, né? Porque quando a gente começa a olhar todo este boom de vendas que teve, toda essa alavancagem, eu não quero ser um mensageiro da justiça aqui, de trazer a notícia ruim, acho que é importante vocês entenderem. Hoje a gente olha muito o projeto mal performado, a gente olha muito abandono de obra, né? A gente olha muita fraude, né? A gente vê muito equipamento que fala que gera 100, mas na verdade gera 60, né? A gente vê uma briga por preço no final do dia, preço, não estou nem aí se a marca é boa, se é Tier 1, se tem garantia, cara, preço. Quando a gente soma tudo isso e começa a ver o consumidor final falando assim, mas espera lá, tinham me dito que eu ia substituir uma conta de R$400 por um parcela de financiamento de R$400. No final do dia, eu estou pagando os mesmos R$400 aqui de energia, porque o meu projeto não está funcionando, e eu tendo que pagar o banco também. Então, o meu custo, o meu comprometimento de renda, saiu de 400 para 800. Né? Então, começa a aumentar a inadimplência, automaticamente, o que eu falei para vocês? Crédito é confiança. Se as financeiras, se as instituições aqui, os credores, começam aqui ter dúvidas a respeito dessa confiança, o que vai fazer? Puxa o freio de mão. Ajusta as políticas de crédito, começa a topar a aprovar só um cliente que realmente ali tem um patamar financeiro diferente, e isso, no final do dia, é ruim para o mercado, é ruim para o setor. Né? Então, a gente está sempre ali tendo que vir fomentar esse tipo de coisa, que eu acho que é importante aqui, a gente está no dia a dia. Dito tudo isso, o que eu queria estar muito no radar de vocês, o que eu queria que vocês olhassem aqui, eu vou trazer uma visão bem ampla, tá? Quando a gente fala de um crédito para energia residencial, a gente não vai olhar isso, estamos falando de um modelo de um negócio muito mais pulverizado, né? Então, a gente consegue ter um nível de escala maior, até porque os bancos eles conseguem ter uma capacidade de distribuir esse crédito, que são tickets menores, mas quanto mais vai aumentando esse volume de ticket, né, mais vai demandando uma avaliação ainda mais criteriosa. Uma coisa é eu emprestar 25 mil, 10 mil para um projeto residencial. Outra coisa é emprestar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões para uma usina fotovoltaica. Tá? Então, aqui podem tirar foto à vontade, tá, pessoal? Estou abrindo realmente a cozinha. É isso que hoje, toda a minha estrutura de crédito, quando vai avaliar um Project Finance, né, que é uma operação aqui de 20, 30, 50 milhões, a gente olha muitas dessas todos os dias, é isso que a gente vai se balizar. E por que eu estou abrindo a minha cozinha para vocês? Porque eu julgo e acho muito relevante que quanto mais vocês conheçam o que o banco avalia quando vai querer um crédito, mais vocês vão conseguir sempre se preparar para levar os seus projetos cada vez mais estruturados e o banco, consequentemente, ter mais o quê? Confiança. O banco tendo mais confiança, ele consegue estar muito mais disposto e ter um apetite muito maior para ceder esse crédito. Está fazendo sentido? Boa. Vamos falar o que cada um deles. Primeira coisa, pessoal, que a gente chama de financeiro, é quem que é esse tomador. Estamos emprestando dinheiro para quem? Quem que é a pessoa, quem que é o investidor, quem que é essa empresa, tá? Ah, mas Gu, o banco fica com a garantia do equipamento, do projeto. Legal, a gente avalia isso. Mas quem aqui já teve que fazer um processo de retomada? É fácil de fazer uma retomada? Quem já teve que subir num telhado aqui para retirar um painel? É fácil de fazer isso? Quem já pegou aqui e comprou um painel ou um módulo inversor aqui usado? Ele tem o mesmo preço? Então, se eu fiz um crédito de 1 milhão
e utilizei só a garantia do projeto como minha garantia de pagamento, não vale 1 milhão aquela garantia, concordam? Então, o que eu estou trazendo aqui, pessoal? Quando a gente começa a aumentar este ticket e falar de projetos maiores, a parte financeira, o tomador, ele vai ser sempre muito importante. Legal, vamos olhar o projeto, mas quais são as outras garantias que a gente pode trazer para essa discussão, né? Quem que é esse tomador? Qual que é o histórico dele, né? Ah, mas, Gu, caiu o RG aqui no chão, eu peguei o RG, subi na plataforma, se aprovar, eu estou indo dentro. Aí acontece, né? Ninguém faz isso não, né? Boa, boa. Bom, vamos evoluindo aqui. Olhei o tomador, a gente vai avançar para o quê? Para a discussão operacional, né? O que é discussão operacional? Qual que é o projeto? Quais são os equipamentos? Né? É local próprio ou não? Pô, faz sentido alguém colocar um projeto de energia solar no imóvel que não é dele? Ah, mas Gu, é da tia, do tio. Beleza, mas assim, daqui a pouco essa pessoa brigou com a tia ou com o tio. O que vai fazer, né? Como que a gente vai tocar isso aí no dia a dia se tiver algum ruído? Então, percebam que toda essa parte do operacional também é levada em consideração, né? E aqui a gente avalia muito vocês, tá? Qual que é o histórico dessa empresa que está trazendo o projeto para a gente, né? E quantos projetos como esse essa empresa já fez, né? Por quê? A gente já sabe que essa empresa tem a experiência necessária para justamente aqui estar operando nesse tipo de modelo, tá? Bom, mercado, a gente olha quando é questões aqui mais de projetos avançados, eu vou seguir um pouquinho, que tem bastante coisa bacana para a gente falar ainda, né? A gente vai para uma discussão de sinistros, poxa, pode acontecer, né? De ter ali, né, um furto, um roubo, enfim, alguma coisa que prejudique de fato aqueles painéis. Então, quanto mais segurança você tem aqui, mais confiança o banco vai ter para operar, né? No caso de grandes usinas, as relações contratuais é importante. Pô, vou montar uma usina de 100 milhões. Quem que é o distribuidor que vai estar fazendo essa operação? Puta, nunca ouvi falar nesse distribuidor. Qual que é a capacidade que ele tem de enviar aqui, cara, 100 mil módulos fotovoltaicos naquele país? E se acontecer alguma coisa naquela usina, qual que é o SLA de troca? Tudo isso a gente vai avaliar quando a gente fala de uma grande usina, tá? E, por fim, eu acho que aí é uma estratégia de cada banco, mas a gente sempre vai também olhar a reputação e compliance, né? Acho que isso é importante para a imagem do banco, né? Acho que para a imagem da financeira, certo? Bom, vamos seguindo aqui, pessoal. Todos os riscos, eles têm os seus momentos, né? Então, tem riscos que podem acontecer pré-operação, pré-ligação da usina, e tem riscos que podem acontecer pós, né, a usina, né? Onde que eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Mais do que vocês instalarem projetos, instala, vende. Quanto que vocês estão monitorando esses projetos que vocês estão vendendo? Primeira dica que eu dou, e eu não sou aqui, eu acho que tem diversos protagonistas que podem falar com muito mais propriedade que eu, aqui vocês estão talvez deixando de ter uma receita extra que vocês poderiam ter, né? Mas o segundo ponto é o quê? Se você faz todo esse monitoramento, os seus projetos tendem a ser cada vez mais estruturados, executados, isso é o seu portfólio, você consegue ter muito mais confiança para operar aqui com os bancos, tá? Dito tudo isto, pessoal, uma vez avaliado, né, todos esses riscos envolvidos, quem que é essa empresa prestadora de serviço, quem que é essa empresa de engenharia, quais são os equipamentos, todos esses SLAs, né, é que a gente vai definir qual que é o modelo de crédito que a gente vai operar, né? Eu estava brincando com a Liz, né, acho que o nome do painel era debêntures incentivadas. Quem que sabe o que é debênture incentivada? Debênture é uma dívida, pessoal, é um crédito emitido em nome de uma empresa e distribuído a mercado, tão simples quanto. Mas, exemplo de debênture, tem CRI, né? Tem FIP, tem SPE, tem equity. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando aqui de vários modelos de crédito, então acho que não é o objetivo do fórum. Então, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, a gente, uma vez feito todas essas avaliações, hoje a gente tem um portfólio bem completo aqui para oferecer esse crédito para pessoa física, residencial, comercial, enfim, tudo que é praticado no mercado, jurídico também, e a gente tem uma linha totalmente exclusiva e um time próprio para isso, para olhar esse investimento em grandes usinas, tá? E eu acho que um diferencial e um modelo totalmente disruptivo que a gente está fazendo é o quê? Bom, Gu, você falou que tem toda uma questão de risco operacional que vocês avaliam. Como que a gente pode pensar um modelo que tira esse risco do banco? A gente está trabalhando nesse modelo que a gente está chamando de cessão de recebíveis, nome que a gente inventou, porque crédito é muito disso, né? O nome não importa, é mais a operação de fato, né? O que a gente faz? Se o investidor já tem uma usina pronta, que essa usina já está gerando energia, que já tem um contrato de PPA, que tem uma empresa que compra essa energia, e é um contrato de longo prazo,
Você precisa montar outra usina? Beleza, então deixa eu antecipar esses recebíveis desse PPA para você, atrelado a essa garantia, e eu te dou um crédito muito mais assertivo, dado que eu tenho uma confiança maior aqui, estou tirando o risco operacional, para a gente te ajudar a alavancar a outra usina. Então, isso a gente já está operando aqui há bastante tempo e tem acontecido bastante. Dito tudo isso, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem? Ponto 1, foquem em qualidade e foquem em capacitação. Pessoal, isso aqui é um setor de engenharia, é um setor técnico, a gente tem que estar sempre se capacitando, sempre se inovando, sempre se adaptando. Tá? Segundo ponto, processo de manutenção, monitoramento contínuo. Mais do que só vender, vamos monitorar, vamos controlar. Isso é importante para o portfólio de vocês, isso vai trazer cada vez mais segurança para o mercado. Ponto 3, compreenda o perfil do cliente. Sabe uma coisa que eu brinco? O que é melhor, morar de aluguel ou ser dono de um imóvel? Quem que arrisca aqui? Depende, exato. Depende. Cada cliente tem o seu perfil. Eu, Gustavo, moro de aluguel, porque eu tenho a minha necessidade. Eu preciso de flexibilidade, eu quero ter um filho agora, eu quero ter que aumentar, então não vou investir, eu não quero investir agora. Tá? Mas tem pessoas que não têm acesso a crédito, tem pessoas que têm um cenário diferente, tem pessoas que não têm uma renda tão assertiva para investir num projeto solar. Então, entenda aqui o perfil do cliente. E eu acho que vocês entendendo, gente, se você olha um cenário que tem 3% só de penetração, pode ter certeza que vocês não vão precisar estar vendendo a qualquer custo, pessoal. Botem isso na sua cabeça. Assim, tem o cliente certo, tem o perfil certo para buscar. E o ponto 4, tenham sempre parcerias fortes com os bancos. Tá? Porque o banco é o que vai fomentar esse mercado. Quanto mais o banco confia em você, mais ele vai liberar o quê? A torneira. Agora, se você vende, se deixa o RG cair, simula crédito, mas está devendo, problema do banco. Né? Tá aí... vai cada vez perdendo mais essa confiança, cada vez mais tendo dificuldade de acesso ao crédito. Bom, para finalizar, pessoal, nós somos o BTG Pactual, a gente está presente aqui há 40 anos no mercado, foram mais de 800 milhões de crédito aprovado aqui só nos últimos 5 meses, então a gente acredita muito nesse setor e muito no protagonismo de vocês, a gente tem investido demais aqui nesse business, tá? Quando a gente fala de energia, desses 40 anos, a gente está presente há 12 anos no setor, com investimentos na cadeia completa, investimentos em geração, transmissão, distribuição, comercialização. Então, o BTG é muito forte nisso, é considerado o maior banco de investimentos da América Latina e também o maior comercializador independente do país. Tá? Então, mostra que, assim, quando a gente fala de energia, a gente tem cada vez buscado, né, se aprofundar e investir cada vez mais. Tá? Acho que quando a gente olha o nosso portfólio, algo que nos orgulha, e a gente não quer parar por aí, porque a gente tem realmente um portfólio end-to-end quando a gente fala de energia. Todo um portfólio completo de crédito, pessoa física, jurídica, grandes usinas. Temos um mercado livre de energia hoje que a gente opera muito e tem a parceria com os integradores, então eu convido aqui todos vocês a nos conhecerem melhor para a gente ter essa parceria na ótica do que é melhor, morar de aluguel ou investir no ativo. O Mercado Livre é a mesma coisa. E a parte da geração distribuída, que a gente opera também muito forte, e é uma novidade que a gente está trazendo não só para os nossos clientes, mas também para os nossos parceiros. E não vamos parar por aí, pessoal. A gente faz armazenamento de bateria, faz tudo um monte de coisa aqui, que depois, com mais tempo, a gente fala. E a grande vantagem, lembra que eu falei de confiança? Para traduzir tudo isso, a gente montou um modelo totalmente automatizado na nossa plataforma, que é um programa chamado Conexão Energia. Em resumo, a gente monta um score da sua qualidade como empresa, e quanto mais qualidade você tem, e quanto mais engajado com o banco você tem, mais acesso ao crédito você vai ter, com as melhores condições possíveis, e não só isso. Nós somos um banco, então a gente te oferece Pix, cobrança, boleto, e tudo que você tem direito aqui, para a gente cuidar de vocês end-to-end. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Nós teremos ainda a fala do Daniel e do Frederico para depois irmos para o nosso debate. Então, passo a palavra ao Daniel Krause, da filial do Sul do Banco BV, que representa o Meu Financiamento Solar. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. Eu sou Daniel Krause, estou à frente da filial Sul do Banco BV. Né? Prazer estar aqui nesse dia aqui com vocês. Meu objetivo aqui, gente, é a gente fazer um bate-papo, né? Trazer um pouquinho aí enfim, do momento do fotovoltaico dentro da BV. Tivemos uma aula do Gustavo agora sobre crédito, né? Me ajudou bastante aqui.
E, enfim, vou passar um pouquinho com vocês aqui, tá, gente? Então, o objetivo aqui é, inicialmente, apresentar o banco, né? Nós somos do Banco BV. Hoje nós somos um banco completo, né? E temos aí como um grande acionista, né, o Banco do Brasil aí que dispensa, né, comentários aí no segmento financeiro, né? Então, hoje a gente atua em todas as plataformas aí, desde varejo, atacado, varejo e plataformas, né? Então, mas para encorpar um pouquinho o tamanho do Banco BV, né? Falando um pouquinho já do fotovoltaico, gente, a gente vem pelo 4º ano consecutivo aí na liderança da pesquisa Greener, né? Na liderança aí do banco, né, dos bancos mais indicados aí na comercialização de financiamento, né, junto aos clientes, né? Essa última pesquisa agora que saiu referente ao primeiro semestre, a gente saiu aí com 35% das indicações, né, no que tange aí financiamento. Falando um pouquinho de big numbers, o produto fotovoltaico aí ele já é o 2º maior produto de varejo da instituição, né, só fica atrás de rodas, né, que é o core hoje da companhia. E a gente tem uma expectativa aí de atingir 4,5 bi de carteira até final de 24. Essa carteira aí a gente já tem ela, né, mas com uma queda de ticket aí que eu acho que todos vêm percebendo aí no dia a dia. Né, a gente está remando muito mais aí para conseguir manter a carteira e automaticamente atingir esse objetivo aí, que é o que a gente vem buscando. Né. Essa carteira ela vem sendo formada desde 2018, né, muito também com a parceria junto ao meu financiamento solar, né, e também na operação hoje comercializada através do varejo aqui do banco, né, onde nós temos aí uma atuação física e com mais de 70, né, gerentes aí espalhados pelo Brasil, e só aqui no Sul são 16. Né, em Santa Catarina, aqui, a gente tem hoje 4 gerentes aqui para atendê-los aí, estar mais próximo, né, junto com vocês no ponto de venda. Né. A gente tem aí mais de 210 mil clientes impactados desde 2018, né, e sendo 190 mil CPFs, e 20 mil PJs na nossa carteira, tá, turma? Então, botando uma lupa aqui, um pouco mais na região sul, eu acho que a própria Alice já trouxe a questão um pouco da questão de oportunidade que a gente tem aqui ainda, né? Trazendo uma visão um pouco do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu não sei se... Pessoal, tem gente do Rio Grande do Sul aqui? Tem? Pô, legal. Estou morando lá também, tá? Sou do Sul. E, enfim, tivemos umas dificuldades esse ano lá no Sul, né? Então, ou seja, a gente está fazendo o possível lá para apoiar todos os parceiros lá da região também e puxando forte lá para que a gente possa desenvolver cada vez mais lá, né? Com um produto cada vez mais adequado para fomentar aí os negócios, né? Mas quando a gente olha aqui Santa Catarina colocando um foco, né? A gente fala aí de aproximadamente 4, 5% do mercado tomado somente, né? Com geração distribuída. Então, uma oportunidade muito bacana aí para que a gente possa estar avançando cada vez mais os negócios, né? Falar um pouquinho do cenário econômico, tá, gente? Eu não sou economista, tá? Eu tive um bate-papo aqui com o nosso economista-chefe, que é Padovani. Não sei se já conhecem, se não conhecem, sigam ele nas redes. Ele tem, como que eu vou dizer assim, ele tem a mania ou o objetivo de descomplicar, né, a economia, né? Então, ou seja, ele esteve lá no Solar Talk com a gente na Intersolar, teve no nosso stand lá fazendo uma palestra também. Então, de forma muito descomplicada, aí, poder passar o recado, né, no que tange aí o macro cenário, né, econômico e também o atual, né? Então, assim, o que a gente vê, né, gente? A gente vê aí a China, né, mostrando uma fragilidade no crescimento, isso também na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, com tudo isso, o que a gente percebe aí, né? Que os bancos acaba tendo uma questão, né, numa redução do custo da matéria-prima, que é isso que a gente já está, né, sendo impactado aqui no próprio segmento. Né? Só que essa redução dos custos das matérias-primas ele não está somente no solar, né? Isso é em todos os produtos, é mundial. Né? E o que acontece, né, gente? Com isso, os bancos centrais aí acabam, né, tendo que acabam reduzindo a taxa, né, básica de juros aí mundial. Né? A gente vem percebendo isso, uma queda nos grandes centros. E, consequentemente, né, a gente acaba sendo uma atração aí para investimento. Né? Então, a gente acaba tendo aí nos países emergentes uma busca maior de investimento, né? Entrando mais recurso, automaticamente uma redução do dólar. Tá, gente? Então, a gente tem de ter aí na linha do tempo, né, uma questão de estabilização e redução do dólar. Né? Já, na realidade, quando a gente olha aqui o nosso mercado interno, né, a gente vê aí coisa que a gente acompanhou agora no dia de ontem, né? O Copom já começando a elevar a taxa básica de juros, né?
Então, a gente percebe que a gente está trabalhando aí, né, vem atuando aí no IPCA acima da meta, né, que a meta é de 3%. A gente vem rodando em torno de 4%, 4,5%. Então, o que o banco vai fazer? O Banco Central fez e qual é a projeção, tá, gente? Já aumentou 0,25 e conforme as projeções do nosso economista lá, que a gente possa chegar até o final do ano aí com 11,5 de Selic, tá, gente? Que para o nosso dia a dia aqui ele não é muito positivo, né? Ele acaba tendo, né, um encargo aí maior nas taxas de juros aí, né? Enfim, lembrando que lá atrás a gente já trabalhou com 13% aproximadamente, né? Então, ou seja, por mais que tenha essa elevação aí, né, a gente ainda está longe do que a gente teve lá no passado, né? Com isso também, tá, gente? O que a gente tem aí, né? A gente tem um mercado interno robusto, né? A gente tem um produto com a continuidade de queda de custo, essas previsões, né? A gente tem um dólar aí estabilizado ou em queda, né? A taxa subindo um pouquinho, mas de contrapartida, gente, a renda está muito boa dentro do país, né? A gente nunca teve índices de desemprego tão baixo, então automaticamente o dinheiro está na economia e isso automaticamente faz com que a gente tenha, né, um mercado um pouco mais próspero aí. Reta final de ano sempre é muito bom, né? E é sempre muito bom e voltou? Como é que eu faço para voltar, gente? De baixo, desculpa. Já adiantei toda a minha apresentação aqui, mas está tudo certo. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Falando um pouquinho de economia aqui, o título era notícias boas e notícias ruins, eu trouxe para cenário econômico, mas, enfim, eu acho que no frigir dos ovos aqui a gente tem uma boa oportunidade, tá? De médio e longo prazo também voltado para investimento. Falando um pouquinho, gente, de financiamento, tá? Nas vendas, a gente, conforme a última pesquisa da Greener também, a gente teve aí o atingimento de 51%, né? Das vendas financiadas, né? Então isso, né, corrobora aí com a importância do financiamento no dia a dia de vocês, né? O quanto que a gente de repente pode estar colaborando cada vez mais aí para que vocês possam estar vendendo mais, né? Que a gente possa estar também cada vez mais com um produto mais adequado ao dia a dia de vocês para que a gente possa estar fomentando mais negócios, né? 2022 representava 30%. Né? Se a gente olhar 23 e 24, roda acima de 50%. Então, isso é positivo. Falando um pouquinho dos portfólios de produtos, tá, gente, do banco, voltado para fotovoltaico, falar um pouquinho do trivial, né, gente? A gente tem hoje financia 100% dos projetos, a gente tem prazo de até 96 meses, 120 dias de carência, né? A gente não tem garantia adicional. Eu vejo que aqui hoje, quando a gente olha, bota uma lupa muito no sul aqui, a gente acaba tendo muitas instituições aí pedindo avalista ou a garantia adicional e tudo mais. Nós temos uma operação muito dinâmica, né? Nós batemos muito em 3 pilares, né? Que primeiro, agilidade. Eu acho que o principal diferencial hoje do Banco BV aí na ponta é a agilidade. A gente se propõe aí a aprovar uma proposta de manhã, ao meio-dia você formalizar com o cliente, final do dia você fechar um negócio e vamos para outro cliente, gente. Então, hoje, o nosso DNA é muito a questão de agilidade, tá? A gente também tem a parceria, né? Dentro da parceria, hoje, a gente tem uma capilaridade gigante, que eu já citei anteriormente, para que a gente possa estar sempre próximo do nosso parceiro, trazendo aí as oportunidades do portfólio do banco, para que a gente possa avançar em mais negócios. E também a questão de flexibilidade, tá, gente? Então, a gente é um banco bem flexível, a gente sempre consegue fazer alguma ação diferenciada, a gente consegue negociar um chorinho na taxa, a gente sempre consegue fazer algo para que a gente possa estar ajudando vocês a venderem mais aí na ponta, tá, gente? Mas aí, trazendo um pouco para o slide aqui, condomínios, tá, gente? Então, esse é um lançamento já que a gente já tem algum tempo no portfólio, mas por que eu gosto de trazer ele? Por tamanho da oportunidade que a gente tem. Tá? Então, é só a gente... Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, quantos condomínios a gente não tem nos grandes centros? Eu acho que o Poucalice trouxe também a questão de, as capitais. Por que as capitais não aparecem, né, na questão de potência, né, instalada? Então, assim, é oportunidade, tá, gente? Então, hoje, condomínio a gente financia, bem dinâmico. A gente não tem, hoje, avalista nessa operação, então a gente analisa somente o CNPJ do condomínio. E eu acho que é importante a gente estar buscando isso, olhando também esse cenário, porque são tickets altos e a gente tem a oportunidade. Eu acho que hoje o nosso grande desafio aqui é como que a gente pode fazer para aumentar o nosso ticket e automaticamente a gente poder crescer, né, em produtividade e nós também aqui como instituição em financiamento. Tá? Bom citar também a questão de carregadores. A gente também financia carregadores. Eu acho que oportunidade. A gente fechou uma parceria aqui em Santa Catarina até com um parceiro aí que trabalha com carport, eletroposto e tudo mais. Também estamos financiando.
né? Eu acho que é uma oportunidade para vocês que estão no dia a dia aí. Penso eu que a frota está eletrificando. Quem não gostaria de ter no seu comércio um eletroposto na frente para, além de poder chamar cliente, também monetizar com isso? Então, ou seja, estamos financiando. E também a questão de baterias, né, gente? Eu acho que vai se falar bastante aqui, eu vi um pouquinho já, né, da questão do sistema híbrido, né, e o armazenamento. Eu acho que é uma grande oportunidade, a gente já tem dentro do nosso portfólio e a gente está também financiando, né, esse produto, né? Só fazer um parêntese e uma reflexão, tá? Semana passada eu estava conversando com um grande parceiro nosso aqui de Santa Catarina, só que do Oeste, tá? Lá de Chapecó. E a gente estava conversando e veio essa questão do híbrido, bateria e tudo mais, né? E ele fez uma reflexão comigo. Disse, cara, um ano atrás eu vendia um sistema on-grid pelo mesmo preço que eu vendo hoje um sistema híbrido com a bateria. Por que a gente não consegue vender o sistema híbrido hoje? Quais os bloqueios que a gente está tendo? O que a gente pode fazer para que a gente, de repente, consiga destravar isso e automaticamente começar a trazer essa inovação, né? Porque se já tinha esse investimento lá atrás, por que não tem hoje? Por que o cliente acaba não optando nesse investimento? Então, são algumas reflexões. Tá, gente? Então, um sistema on-grid há um ano atrás, hoje equivale a um híbrido com uma bateria, né? Mas, enfim, oportunidade, tá, gente? Então, tema da pauta, né, gente? O que a gente pode fazer para melhorar mais e converter vendas aqui, né, em financiamento, né, gente? Então, vamos lá. Primeiramente, prospecção, né? Então, conheça a oferta completa, né, tanto do BV ou de outros bancos que você acabe optando ou tendo no seu portfólio. Né? Eu acho que é sempre importante você entender quais são as oportunidades que você tem para ofertar para o seu cliente. Né? Avalie sempre, né, o perfil do cliente que tem a melhor conversão e adimplência. Né? Ou seja, nossa equipe está aí para trocar uma ideia, conversem com a gente sempre tem aquele perfil de cliente que, de repente, puxa, esse cara aqui é um cara que tem um perfil melhor de aprovação, vamos apostar nesse segmento. PJ, hoje a gente está com um apetite muito grande de PJ. A gente está buscando muito PJ, a gente está com muita ação de PJ. Eu estou fazendo alguns pilotos aqui no Sul, tenho 3 parceiros hoje fazendo um piloto com a gente, com uma taxa extremamente agressiva e já trazendo a questão de garantia de recebível para a gente realmente ter uma taxa extremamente agressiva e derrubar, enfim, para fechar negócio. Né? Então, a gente está inovando nesse sentido também. Né? Então, entenda um pouco também dos nossos diferenciais aí que pode ajudar vocês no dia a dia. Né? Perfil de aprovação, tá, gente? Então, é um pouco do que eu trouxe. Né? Sempre procurar, né, uma proposta que seja compatível, né, com a renda do cliente. Eu acho que isso é importante. Entender se não tem restritivo. Né? Um indicador, tá, gente, que eu vou trazer aqui. Hoje, a gente tem várias análises e estudos de riscos de crédito. Né? É impressionante o que a gente vem tendo de aumento de clientes na simulação com renda abaixo de R$ 1.500. Isso representava antigamente em torno de 22%, 23% das simulações. Hoje eles já estão chegando a 26%. Né? Então, ou seja, será que esse cliente realmente tem um perfil com financiamento? Então, é um pouco do que o próprio Guga trouxe ali, que é a questão puxa, a sensibilidade de estar recusando mais, mas será que o cliente tem um perfil? Então, é um pouco do que a gente pode, de repente, analisar aí e trazer um cliente mais adequado à operação. Né? O Open Finance, eu acho que é sempre importante. Né? Uma vez que nós temos acesso ao Open Finance, aí a gente consegue ter uma análise de crédito mais detalhada desse cliente. A questão explique para o cliente, né, a questão de o que pode ocorrer caso ele atrase os pagamentos e tudo mais. Né? A gente vem fazendo algumas recuperações, mas é muito difícil. A recuperação, realmente, ela tem um custo alto para o banco. A gente tem, hoje, uma boa parte do desembolso inicial, que é serviço, né, gente? Então, esse valor ele não é recuperado. Então, assim, é importante, né, a gente buscar cada vez clientes mais adequados para o modelo de negócio. Né? E a gente tem também, dentro da comercialização, seguros. Tá? Tanto o seguro SPF quanto o seguro AP. O SPF é um prestamista que traz a segurança aí na parte de financiamento, né? E, automaticamente, aí, uma garantia maior na operação. Né? Qualidade cadastral, acho que aqui é um grande ponto a ser comentado também. Né? No dia a dia, né? Muitas vezes você chega lá e vai preencher uma ficha, puxa, não tenho algum dado do cliente, vou botar o meu aqui para ver se vai, só para ver se aprova. Gente, não dá certo. Tá? Então, a importância da gente sempre conseguir preencher os dados fidedignos do cliente, atualizados. Né? Hoje, 93% das nossas operações no Banco BV elas são definidas de forma automática. Ou seja, são birôs de crédito que, conforme as informações que vocês colocam na subida da proposta, ele bate as confirmações e, automaticamente, ele define a proposta de forma automática. Então, por isso, a importância, né, de sempre preencher
os dados aí mais completos possível, né? Sempre ter cuidado também a parte aí de relacionamento com parceiros, com clientes, para evitar fraudes, né? Eu acho que a gente já falou muito disso lá atrás, acho que a gente já foi muito penalizado por isso, né? O Banco BV aqui, o ano passado foi um ano bem difícil para a gente no quesito de fraudes e perdas, né? Mas, graças a Deus, 24 agora, a gente já vem num outro cenário aí muito mais otimista no que tange essa situação, né? Muito em prol do que que a gente fala, né? Que é a questão de ter uma carteira saudável, né? Então, ou seja, a gente conhece hoje o nosso parceiro, a gente conhece hoje, né, boa parte da cadeia que está operando com a gente, né? Então, ou seja, enfim, isso traz uma segurança maior para o nosso negócio, né? O correto dimensionamento, né? Quando fala de carteira saudável, né? O correto dimensionamento do projeto, né? A gente, por incrível que pareça, tá, turma, a gente ainda tem clientes nos acionando lá de 2020, que hoje caiu um disjuntor na casa dele, e ele liga para o banco e disse: gente, meu sistema parou de funcionar. Ele fez um contrato em 5 anos, né? Ele está com um contrato ainda pagando a parcela, procurou o integrador não está mais, é órfão, né? E aí quem é que tem que resolver o problema do cliente? Então, ou seja, só um exemplo, tá? Mas essa questão do dimensionamento também é super importante, porque na linha do tempo isso aí pode estar impactando também a inadimplência. Lembrando, tá? Um pouco do que o Guga trouxe, aqui ele deu uma aula, mas assim, gente, quanto menor a inadimplência, né, automaticamente melhor crédito, melhor preço. Contrapartida, sobe preço, fecha crédito. Então, é um pouco dos momentos que a gente tem na cadeia de crédito aí, né? Um pouco da evolução da esteira, tá, gente? A gente vem aqui a questão de NPS, né? Cada vez mais olhando o nosso parceiro. Então, o nosso parceiro ele tem uma classificação interna hoje, baseado em vários indicadores internos, e aí, dependendo da carteira, cada vez mais os bancos vêm avançando nesse sentido, né? Para que realmente a gente tenha, né, integradores aí que tragam, né, uma qualidade boa na operação. Quanto melhor a qualidade, melhor automaticamente crédito e preço, tá? Então, a gente já vem com essa questão que conversa ali com NPS elevado e uma qualidade de crédito positiva, tá, gente? E, para finalizar aqui, o que eu queria deixar para vocês, tá, gente? Estamos fechando 36 anos do Banco BV, tá? Então, a gente está com uma campanha aí esse mês, tá? Vai até dia 4 de outubro, né? Que a gente está com um CDI, né, de 136, um CDB, né, melhor dizendo, com 136% do CDI. Eu acho que é uma excelente oportunidade, até para que vocês possam conhecer um pouco o banco, né, abrindo a nossa conta aí no Banco BV, uma conta digital, não tem custo nenhum, né, e a gente está com essa oportunidade, né, de 136% do CDI. Só abrir a conta lá, usar esse cupom BV Indica 262 e automaticamente vai estar abrindo esse CDB de 136% para vocês aí. Fechado, gente? Obrigado pela atenção de vocês aí e um bom evento, tá? Obrigado, Daniel. Nós ouviremos agora o advogado sócio da Ferrari Bosquin e diretor executivo da Noale Energia, o Frederico Bosquin. Pessoal, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Rodrigo, uma honra estar aqui. A Alice fez uma... A Mara também, que me convidou, e o Ronaldo também. Gente, o meu tema ficou um pouco mais difícil aqui, porque ele é bem mais complicado. Tá? Esse aqui é um tema recorrente no mercado nos últimos anos. Não tem afetado só a geração distribuída. Acabou, hein? Ah, não. O problema de rede não tem sido um problema só em geração distribuída. Quem trabalha com centralizada sabe que os cortes de geração nas gerações do Nordeste, especificamente, também têm sido muito recorrentes. Então, quer dizer que o Brasil passa por um momento muito forte na limitação da infraestrutura de serviço de rede. Alta tensão centralizada, baixa tensão distribuição. Tem sido um problema crítico. Aqui a coisa ganha um contorno bem dramático, tá, gente? O pessoal acha que advogados de energia vivem num mundo de glamour. Não é. Isso aqui é o inferno na Terra. Quem trabalha com energia. Eu não vou falar sobre mim, porque eu já falei. Então, essa aqui é a lista de problemas. Eu imagino que vocês vão se identificar pessoalmente em algum desses pontos, ou alguns de vocês mais do que um. Tá? Construir uma usina solar hoje no Brasil, mesma coisa. Eu vou ter que trocar porque... Ai, desculpa.
tornou quase a mesma coisa como a geração centralizada. Não é um jogo do tigrinho aqui, mas é uma aposta hoje quando a gente vai buscar um local para fazer a instalação de uma usina solar. Pode dar qualquer coisa ali. Pode dar inversão de fluxo, pode dar sobretensão, pode dar negativa, pode dar desmembramento, pode dar simplesmente ignorar o teu pedido, pode dar atraso, qualquer coisa. Primeiro que a gente tem é descumprimento de prazo, tá? Esse mundo aqui ele é muito novo, tá, gente? Então, transição energética não é só uma forma nova da gente consumir energia, uma mudança do combustível, a gente sai do fóssil e vai para o elétrico. Então, essa transição também traz para as concessionárias um mundo novo aqui. Essa nova dinâmica das redes também traz para a concessionária muito problema operativo. E o ponto da democratização da energia, todo mundo que bota a sua usina lá, ele aumenta exponencialmente o nível de interação dele com a concessionária. Então, isso gera uma série de novos procedimentos, novos processos, novos prazos, novas regras. E não é só essa inversão de fluxo que se fala, porque, por si só, a inversão de fluxo é uma coisa que até me parece meio, sei lá, eu não quero usar um palavrão aqui. Toda vez que eu gero mais energia na minha casa e eu mando essa energia para a rede, eu estou invertendo um fluxo. Essa, essencialmente, é a lógica da geração distribuída. Tanto é que, para isso, eu ganho um crédito. Então, não faz sentido falar em inversão de fluxo, tá? Por si só. O problema é que o Brasil foi pensado numa forma onde essa inversão de fluxo ela não foi pensada na engenharia das redes. Então, isso gera, de fato, algum distúrbio ali nas concessionárias na questão dos equipamentos. Muitos dos transformadores não são pensados para isso. A concessionária não vai subir lá e trocar um transformador porque tu quer. Não vai mudar o arranjo do delta aterrado, delta aberta, delta fechado, sei lá, estrela, porque tu tem um sistema. Tá? Então, isso expõe cada vez mais uma deficiência de infraestrutura do Brasil, onde a gente gera muita energia barata, e esse é o grande ponto positivo desse país, só que a gente tem um custo de infraestrutura de ligação e rede cada vez maior, cada vez mais caro, e que não conversa muito bem com a tecnologia que trouxe a gente aqui, a energia solar. Tá? Então, esse novo momento das concessionárias passa muito pelo descumprimento dos prazos, falta de treinamento, falta de conhecimento da regra e excesso de trabalho. Eles vão descumprir os prazos de maneira basicamente sistemática. Tá? Em deferimento de projetos, aqui tem um nível e uma margem bastante grande de arbitrariedade das concessionárias. Cara, erros mínimos, erro de CEP, erro de sigla, erro de endereçamento, erro de... a gente já viu até de arredondamento de unidades, vai lá e faz um indeferimento. Insuficiência de informações também. A concessionária é obrigada a informar claramente o que está acontecendo naquela rede, o que tu precisa para conectar, quando vai poder conectar, que capacidade pode conectar e quais são os critérios de segurança dessa conexão. Tá? Então, quando a gente fala de insuficiência de informações, eu trago sempre que esse é talvez a maior assimetria de informações do setor é entre consumidores e distribuidora. Tá? Muitas vezes também não adianta ir lá reclamar na concessionária se tu não sabe a regra do jogo. Se tu não consegue confrontar a concessionária sobre a informação que ela te passa. Então, entender a regra do jogo é essencial para poder entrar no jogo ou brigar. Então, faz parte do trabalho novo do integrador, não só entender toda a parte da sua engenharia, a parte do seu trabalho, e sei que é difícil não só trabalhar com projetos, mas também tocar uma empresa, principalmente entender como funciona a regulação setorial. E aqui é onde a gente precisa muita informação. Tá? Por isso que eu acho que é importante participar desse tipo de evento, e a B-Solar está aí para ajudar vocês a popularizar um pouco do conteúdo. Tá? Desmembramento de usinas é um tema que eu prefiro até nem entrar muito na especificidade, mas é alguma coisa que eu entendo como muito crítico hoje. Então, os critérios de desmembramento são totalmente subjetivos e eles hoje afetam pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Eu tenho uma usina de um lado da rua, eu tenho meu vizinho tem uma usina do outro lado e ele não pode instalar, porque se entende como desmembramento. E isso acontece bastante. Tá? Tem concessionária aqui no palco, Serpalo, Celesc, só para saber se eu posso xingar aqui. Não tem Celesc, gente. Então tá bom. Não, não vou xingar não, gente. Fica tranquilo. Prazo de conexão de GD1, a gente tem
eles se colocou aqui uma nova corrida do ouro. Então, quem estava na centralizada que fez a corrida do ouro lá da outorga, aqui também tem corrida do ouro para pegar a GD1. Algumas concessionárias têm sido mais flexíveis com relação à extensão do prazo, desde que devidamente comprovado. Quem compra transformador sabe que está difícil comprar transformador. Quem compra skid sabe que está com bastante fila de espera. Então, muitas vezes, a gente comprovando uma boa vontade, compra, pedido, obra, organiza. Tem concessionárias, sim, que estão atendendo aos pleitos aqui de extensão de prazo de obra para poder fazer ainda uma conexão em GD1. Tá, gente? Inversão de fluxo, depois eu vou falar um pouquinho. Acho que a Alice já tocou muito em como funciona esse novo procedimento. Conselho para vocês, sempre, muita informação. Documenta tudo. Isso aqui é dica de advogado, tá, gente? Documenta tudo, print, guarda todos os documentos, muitos fluxos de informações e faz sempre o acompanhamento da linha do tempo, da evolução dessa negociação, da inversão de fluxo. Senão fica sempre um jogo de palavras e vocês podem sempre fatalmente cair aqui dentro de um ciclo interminável dentro da concessionária de troca de analista. Faz uma reclamação, não é ouvido, reclama de novo, não é ouvido, não tem informação, manda unifilar, não vem, manda declaração de carga. Então, vocês precisam estar muito cientes de que isso aqui é uma, digamos assim, uma batalha entre consumidores e concessionárias. Então, é importante que vocês tenham sempre muito claro que a quantidade de informações ela é decisiva para o sucesso ou não do projeto. Não é sempre que se consegue inverter uma inversão de fluxo. Tá? Então, sendo bem prático e objetivo. Mas a gente consegue, sim, algumas coisas. Tá? Pelo menos uma redução de potência, a gente consegue algumas conexões e a gente consegue, eventualmente, que a limitação da injeção não seja no período que a concessionária te diz, e sim no período exato onde existe o suposto prejuízo para a rede. Então, dá, sim, para trabalhar. Gestão de energia, então, acaba se tornando, de novo, aqui, tá, gente, um ativo muito importante ter dentro da empresa. Saber fazer análise de fluxo de potência, saber fazer análise de inversão de fluxo, ter uma boa pessoa que sabe olhar lá, acho que é o Synapse ou o ePower Bay, vocês têm que ter esse ativo dentro da empresa, tá? Se vocês trabalham com usinas maiores, obviamente. Isso vai ajudar bastante vocês na hora de discutir. E cobranças indevidas, eu acho que se tem algum problema novo no mercado, tem sido esse. Tá? Ele vem com bastante força nos últimos meses. A gente tem, inclusive, posturas muito agressivas de algumas concessionárias com relação a essas cobranças. Posturas assintosas assim, com relação à inadmissibilidade de erros de faturamento. Então, a concessionária não admite o erro, não admite ser cobrada e não admite ser confrontada com isso. Tá? Até encontrar um bom advogado pela frente que esteja disposto a comprar essa briga. Porque, na verdade, existem muitos erros de faturamento hoje com concessionárias. O primeiro deles, acho que o maior, é a questão de GD1 para GD2. Tá? Cobrança de TUS de G. Concessionárias ainda estão muito reticentes em aplicar TUS de G. Eu tenho um caso aqui de negativa de TUS de G, onde a minha negativa é porque, quando foi feita a declaração da potência da usina de 2 megas, por um erro de digitação, constou um M minúsculo. E o analista da concessionária insiste que não existe miliwatts no setor elétrico, de que existiria o M maiúsculo. Então, eu estou lá discutindo com o cara, inclusive, isso vai virar um processo judicial, e eu vou atrás do CPF do cara, porque eu acho isso não só má fé, eu acho isso uma falta absoluta de respeito com o consumidor. Então, assim, eu não posso ter um deferimento de um pagamento para um consumidor, porque quem preencheu o formulário colocou um M minúsculo numa potência. Então, assim, esse é talvez só um dos casos aqui onde a gente precisa entender que, muitas vezes, a guerra não é justa aqui. Tá? Gente, entender quais são as normas, primeiro de tudo, qual a defesa do consumidor, Lei 14.300, RN 1000. Tá? Então, e, obviamente, PRODIST. Tá? Isso aqui é o teu arsenal para tu poder te defender da concessionária. A maior parte das vezes a gente vai usar o Código de Defesa do Consumidor para pedir uma inversão do ônus à prova, alguma coisa nesse sentido, principalmente para demonstrar a hipossuficiência das informações do consumidor em relação à concessionária. Quem opera a rede é a concessionária. Quem tem as informações é ela. Quem tem que me dar as informações é ela. E ela é obrigada a me dar essa informação. Então,
não é um terreno tão selvagem assim como se coloca. Lei 14.300, tá? A gente já está, e sugiro a todos que leiam isso, principalmente a RN 1000, apesar de ser uma bastante complexa, densa e muito extensa, é importante para todo mundo ler e dominar um pouco disso, porque se vai entrar numa briga com a concessionária, tem que saber o que está sendo discutido. Sugiro também uma outra dica: toda vez que acontecer alguma interação com a concessionária, você sempre tem que, por padrão nos e-mails, por favor, pode me indicar qual é o fundamento regulatório da exigência, de maneira expressa. Eu gostaria de ver, por acaso aqui eu não achei na regra. Preciso de um documento novo, preciso de uma matrícula nova, preciso de alguma coisa nova, eu gostaria que fosse indicado no regulamento, na regra, na lei, aonde existe essa exigência. Porque essa é uma obrigação da concessionária, o dever de informar. Tá? Lá dentro, a gente coloca ali, de novo, ela é responsável pela prestação de serviço, então ela tem que te informar, te dar as informações. Tá? Vai ter que atender sempre de maneira isonômica consumidor ou todo mundo, ela não pode fazer não pode discriminar ninguém no atendimento dela, seja eu com geração distribuída ou não. Então, eu vejo sempre com muita preocupação essas limitações que se colocam na lei de vou fazer fast track, eu não posso injetar energia. Eu sou um bioptante, eu não posso mais receber nem gerar crédito. Então, qual o sentido disso exatamente? Eu estou criando uma regra que discrimina um consumidor dentro da geração distribuída. Parece que a ANEEL, cada vez que ela se manifesta, ela complica mais ainda o negócio. Então, aqui, eu só vou pular gente, porque eu fiz aqui uma pirâmide asteca, onde a gente tem lá o sacrifício para o Deus Sol, lá em cima. Onde ele... Então, aqui, na verdade, não é o caminho do entendimento. Isso aqui se assemelha muito ao caminho que Jesus fez para a Via Cruz, quando a gente ingressa com uma reclamação. Por uma via de regra, é muito difícil conseguir reverter isso. A concessionária não admite erro, porque isso vira prova contra ela. Então, se eu entro com uma reclamação e ela me admite, ela sabe que eu consigo aqui, se tiver, obviamente, um bom advogado com um bom olho, eu já consigo entrar com uma ação, porque eu vejo aqui, por exemplo, um dano moral, um dano material. Então, ela nunca vai fazer isso. É muito difícil conseguir. Vai para a ouvidoria da distribuidora. Alguma chance aqui de aumento de chance de êxito. Muita informação, texto muito bem escrito, uma excelente capacidade de comunicação do problema. E aqui eu peço, senhores engenheiros, melhorem muito a capacidade de vocês de serem descritivos. Não adianta só mandar a planilha. Engenheiros têm muita dificuldade de se expressar. Apesar de eu ser casado com uma engenheira, eu sou advogado. Então, assim, gente, aqui precisa ter sempre um bom descritivo fático. Tá? O bom engenheiro e o bom advogado andam sempre com a regra debaixo do braço. Então, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem organizado do ponto de vista do, como é que eu digo, dos passos da negociação. Se não funcionar aqui, tá a GERGS, mas é sempre as agências estaduais de regulação, tá? Elas fazem a função de fiscalização em nome da ANEEL, muitas vezes ajuda. Tá? Não está aqui, mas às vezes eu indico também o consumidor.gov.br, se for um consumidor pessoa física, registre a tua reclamação lá dentro do portal do consumidor. Isso também faz uma pressão em volta das concessionárias. Por último, a ouvidoria da ANEEL, lá onde a gente vai ter o sacrifício final, que talvez a gente consiga uma resposta positiva. Não é garantido, não tem tido muito êxito nisso. A ANEEL me parece que tem uma posição bastante pró-concessionárias, uma visão muito estanque do mercado e uma tentativa aqui muito insidiosa de se criminalizar a geração distribuída. Todo mundo que tem geração distribuída parece que é um criminoso perante o setor. Eu estou ou vendendo energia, ou burlando o sistema, ou contribuindo para o colapso da rede. Então, é um pouco do que se cria lá dentro da agência, com exceção de alguns poucos diretores. Tá? No final, me parece que tem sido muito a questão da via judicial. E eu trouxe para você só alguns dos casos, eu prometo que eu não vou me estender muito. Tá? Relação entre consumidor e concessionária é uma relação de serviço de consumo, então a gente tem uma relação consumerista, precedentes aqui em praticamente todos os tribunais do Brasil, ou seja, eu tenho prerrogativas processuais
de consumidor e me dá uma hipossuficiência. Então, acho que eu tinha voltado mais um. Instalações e conexão é um direito do consumidor. Se ele não pode conectar hoje, ele tem que me dizer quando ele vai conectar. Então, não existe negativa pura e simples. Aliás, como também não existe cancelamento de parecer, todo esse tipo de arbitrariedade que, nos últimos anos, a gente viu muito no setor. A concessionária é obrigada a realizar a conexão, desde que as instalações elétricas satisfaçam as condições de segurança e tal, tal, tal. Então, aqui, esse parágrafo ele deixa um pouco amplo essas questões técnicas de segurança. Então, se a concessionária não vai alegar inversão de fluxo, ela vai te alegar uma sobretensão. Se ela alegar sobretensão, ela vai te mandar conectar na tensão maior, e dela vai matar o projeto. Então, sempre tem que ter muito bem definido aqui qual é o nível de carregamento do alimentador. Vocês vão conseguir ver isso por algumas ferramentas de internet. Tem que fazer pesquisa de rede. Usa lá o teu Power BI, usa lá o Synapse. Vê o nível de carregamento do alimentador e do transformador para saber se a concessionária está ou não te dando uma resposta adequada. Tá? Porque ela pode simplesmente, como já aconteceu, mandar uma usina de 75 ligar na 138, porque quem é que vai confrontar essa informação? Então, é um jogo aqui de, como é que eu digo, informações. E daí tu tem que estar preparado para combater isso. Aqui a gente já passou. Eu vou trazer só alguns arrazoados aqui. Aqui um ofício da ANEEL, a gente fala muito sobre a distribuidora, é obrigada a avaliar as alternativas para a realização do atendimento, e ela tem que avaliar qual é que é o menor custo global viável, ou seja, ela não pode, pura e simplesmente, te mandar lá um orçamento de conexão, te dando lá um custo e uma alternativa. Ela vai ter que te dizer por que ela chegou naquela alternativa, por que ela desconsiderou as demais, qual o orçamento que ela planejou para responder o menor custo global, qual é que é o memorial desse orçamento, seja de equipamento, seja de serviço. Prazo, quando é que ela conecta. Isso é o que a concessionária tem que fazer. Então, um orçamento de conexão para a concessionária é um documento bastante elaborado e ele vincula a concessionária. Então, não existe a possibilidade legal e regulatória da concessionária cometer um erro. Porque, para a concessionária, a gente tem um ditado que diz que é vedado o comportamento contraditório da concessionária. Então, se ela diz, ela não pode se contradizer. Se ela deu um e-mail falando alguma coisa, ela não pode mandar outro e-mail dizendo outra coisa. Se ela conectou numa tensão, ela vai ter que justificar essa tensão. Então, sim, a concessionária é obrigada a avaliar todas as alternativas e ela é obrigada a te dar um descritivo de tudo isso com base nesse atendimento e com base no que ela entende como norma de segurança. Tá? E ela vai ter que explicar isso na regra, onde é que está essa norma de segurança. Opa, aqui eu pulei de novo. Então, quando a gente entra lá na estrutura de atendimento, tem todos os prazos para a concessionária dar as respostas. Então, tudo isso aqui tem lá dentro do regulamento o que ela é obrigada a fazer e quando ela é obrigada. Já estou indo, moça, nem preciso. Ouvidoria, eu vou falar muito mais de hipóteses judiciais, ou seja, muito difícil a gente, às vezes, conseguir liminares nesse mercado, só quando a gente tem um atraso de conexão injustificado. Esse é o único caso que eu imagino que seja o mais clássico. Estou com a usina pronta, a concessionária não termina a obra, não faz vistoria, desmarca a vistoria, remarca a vistoria, não quer conectar por alguma razão, aí sim a gente consegue liminar. A gente já conseguiu liminar para ligar a usina em 48 horas. Intime-se a concessionária a conectar, proceder a vistoria e conexão da usina sob pena de multa de R$10 mil. Com isso, claro, eu preciso de uma urgência e prova robusta. Ali, a obrigação de fazer ligação à rede. Claro que isso fundamenta uma relação de perdas e danos, então é bastante comum entrar com uma obrigação de fazer, de conectar, e já, no reboque, já entra com uma ação de indenização de perdas e danos para usinas. E a gente tem conseguido, aqui, sim, bastante sucesso, então não dá folga para a concessionária. Às vezes, indenização de dano moral, quando tem interrupção de fornecimento, também dá para acontecer, quando, por exemplo, a gente já conseguiu dano moral quando a negativa da concessionária ela é simplesmente injustificada. A concessionária não responde e-mail, não te dá atenção, não responde, te troca. O judiciário entende que existe aqui um dano. Não é muito dinheiro, mas aqui não é pelo dinheiro, é só para incomodar mesmo. Já estou terminando. Depois, negativa de pleito. Depois eu deixo isso aqui com vocês, são várias jurisprudências do mercado. Então, proibição de negar acesso.
Instalação de demora de acúmulo, demora de compensação de crédito, isso aqui acontece bastante. A concessionária não faz faturamento adequado de faturas, ela te deixa estressado com o teu cliente. Então, aqui também já tem jurisprudência a respeito disso. Já pede para compensar, faz o faturamento, me diz o que eu tenho que pagar e já pede a multa. Tutela de urgência considera a relação de padrão de energia. Tá? Então, às vezes, o sujeito vai lá e diz que o padrão está errado e não conecta. Aqui foi indenização por dano moral. Também não dá para ler jurisprudência, porque isso aqui é uma chatice. Gente, isso aqui é muito importante, só eu acho que é o último que eu vou falar. Se preparem para laudos técnicos. Isso aqui talvez vá ser um dos grandes mercados aí também. Tá? Laudo técnico de usina, quando a gente falou aqui do BTG, muita usina projetada que não gera. Então, aqui tu não entra nem contra a concessionária. Aqui, tá? Aqui, no caso, a gente tem até uma ação contra, mas também vai entrar contra o fabricante ou o EPCista que construiu a usina e ela não está gerando adequadamente. Enfim, gente, era isso. Depois eu deixo com vocês, e nessa da concessionária, aqui, são vários os julgados já hoje no mercado que te dão um respaldo para tu poder ir contra a concessionária e, de uma certa forma, tentar minimizar um pouco desse impacto negativo aqui da ação predatória. Tá, gente? Espero que tenham gostado e tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Obrigado, Bosquim. E a gente dá início agora, então, ao debate, convidando a Liciana para que medie. Um bom debate a todos. Eu acho que, não sei, Celina, a gente consegue ainda manter, por causa da programação, as perguntas? Duas perguntas. Das perguntas que eu tenho aqui, eu acho que o Fred respondeu várias delas. Quanto à questão da inversão de fluxo, é muito mais complexo do que simplesmente... né, a gente precisava de 1h30, né, para falar sobre essa coisa. Então, tem uma pergunta sobre essa projeção do cliente do Mercado Livre concorrente ou não na GD, tá? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse contexto. Gente, eu não acho que o Mercado Livre é um concorrente da geração distribuída. Não, acho que são mercados diferentes que se trabalham. O mercado onde o cliente consome energia não necessariamente impacta no teu negócio. Tu vai continuar vendendo energia solar para o sujeito do Mercado Livre, porque se o custo de energia aumenta no mercado cativo, ele também aumenta no Mercado Livre, com, obviamente, uma estrutura de custo diferente. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho falado muito que o Grupo B ele é destinado à geração distribuída e talvez o Grupo A vai ser destinado, por enquanto, ao Mercado Livre. Eu sei que muita gente compra energia no Mercado Livre e essa é a dinâmica, assim como a gente compra energia do mercado cativo. Tá? Só que o movimento que eu tenho acompanhado muito no mercado hoje é todo cliente de Mercado Livre que tem telhado, ele vai fazer o uso da energia solar. Porque é uma coisa lógica. Se eu tenho na minha casa da praia, eu também vou ter na minha empresa, no meu supermercado. E não por acaso, hoje, para mim, na minha empresa, o meu maior cliente é rede de supermercado, shopping center, centro de distribuição, condomínio logístico, galpão industrial, galpão refrigerado. Todos eles estão no Mercado Livre comprando energia a uma tarifa relativamente interessante. Mas, veja, ele compra uma tarifa a 180. Tarifa mais imposto, mais fio, mais imposto. Então, quando o teu cliente fala, eu estou comprando energia a 120, não, cara, tu não está comprando 120, ou 150, ou 130, ou 180. Tu está comprando a TE a esse valor. Mais o imposto, mais o fio, mais o imposto do fio, mais o encargo. Então, o valor de energia no Mercado Livre, no fim do dia, ele não é tão discrepante assim com relação ao mercado cativo. Mas o drive que coloca o cara direcionado para a energia solar é o mesmo do cativo e do livre. A razão só que ele compra no do Mercado Livre é como ele tem uma lógica de longo prazo. Ele faz uma análise de TIR, de um VPL, de um projeto mais sofisticado. O sujeito, talvez, do varejo, do Grupo B, ele compra porque ele quer o desconto de energia no mês seguinte. Não é uma conta tão difícil de fazer, mas também são formas diferentes de endereçar o mesmo problema. Tá? E me parece muito que a gente se encaminha aqui para uma unificação dos mercados. Tá? Talvez a geração distribuída, com a introdução da cobrança do fio B, do período de transição, e a gente coloca que talvez daqui 8 anos a gente vai estar pagando 40%
do valor de uma fatura vai ser fio, isso é muito próximo do que talvez é hoje os 50% do fio no Mercado Livre. Então, na minha cabeça, cada vez mais a gente se encaminha para a separação entre fio e energia, cada um no seu mercado, e geração distribuída ocupando uma parcela desse mercado, e Mercado Livre, obviamente, os consumidores maiores, mas, de uma certa forma, tudo vai se encaminhar para uma binomiação forçada da tarifa para todo mundo. Todo mundo vai ter que entender qual é que é o custo do fio no Brasil. E quando tu entender o custo do fio no Brasil, a tua solução vai ser uma solar e uma bateria, porque esse fio vai ter uma tendência de aumentar bastante. Então, eu digo assim, o irmão siamês aqui da energia solar é a bateria, né? E o que sai dessa união é um carro elétrico. E isso é o que está acontecendo no mundo. Eu não estou falando uma novidade nenhuma aqui. Então, assim, a tecnologia solar ela é amplamente majoritária sobre qualquer tecnologia no mundo hoje. Não tem nenhuma roda de inovação e de tecnologia no mundo que não se fale sobre energia solar e bateria. Não vai conseguir achar nada disso no mundo. Então, era mais ou menos isso. Bom, acho que depois dessa aula aqui, né, o que resta, acho que, enfim, concordo muito com a visão aqui do Fred. E eu só queria talvez recapitular, e acho que sempre gosto de talvez sair um pouco do nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, a gente sempre fala dos mesmos temas. Resumo, pessoal, tudo que a gente estuda de empreendedorismo, de negócio, no final do dia sempre vai caminhar para foco no cliente, né? E quando a gente fala de foco no cliente, qual que é a dor que a gente resolve, né? O cliente está ali tendo um alto impacto pelo custo da energia dele, né? Então, acho que quando a gente olha e reflete isso para dentro do nosso negócio, vocês que são os protagonistas desse setor e que estão ali com o cliente, eu sempre acredito que tem que buscar uma complementariedade de serviço e de portfólio para, no final do dia, atender cada vez mais essa dor do cliente, né? E vai ter cliente que vai fazer sentido gerar a sua própria energia e vai ter cliente que vai fazer sentido ele buscar outras alternativas. Pô, mas Gu, é um ou outro? Não, como o próprio Fred falou, né, essas iniciativas e essas soluções, elas se convertem, elas se conversam também, né? É aquele negócio, talvez eu não vou morar de aluguel a minha vida toda, né? Mas, às vezes, morando de aluguel, economizando um pouco de dinheiro, amanhã eu posso investir num apartamento. Por que não isso não acontecer também no setor de energia, né? E eu acho que aqui é sempre importante vocês entenderem, falar assim, mas meu business aqui é subir no telhado e instalar painel. Você pode também continuar fazendo isso, tendo a sua principal agenda aqui, né, do seu negócio focada nisso. Mas quando você começa a aumentar e trazer outras soluções dentro do seu portfólio, né, automaticamente você consegue aproveitar mais o seu funil de venda, né? De que forma? Bom, vamos tentar exemplificar. Prospectei uma empresa, essa empresa não tinha nenhum capital para investir no ativo, mas essa empresa está na média alta tensão, essa empresa tem a dor que ela quer economizar. Bom, deixa eu ajudar ela aqui a dar um primeiro passo de ir para o Mercado Livre, com essa economia gerada aqui, né, e contida nesses 1, 2, 3 anos de contrato, amanhã esse cliente ele pode ser o cliente de vir para um setor de energia, né, de investir num ativo. E de quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar da empresa de engenharia que deu toda essa sustentação para ele. Então, em resumo, pessoal, acho que não vejo como um mercado concorrente, pelo contrário, vejo como um mercado complementar, tem espaço para todos os produtos e, no final do dia, a gente sempre tem que buscar aqui ter o produto necessário e mais aderente aqui para esse cliente. A segunda pergunta que eu vou fazer mais focada para o pessoal de financiamento, perguntando por que a taxa de juros e as negativas estão tão altas, né, para o nosso cliente de GD, e muitas propostas, muita rejeição e taxa bem alta, e se está sendo trabalhada uma certificação aí dentro dos bancos para poder melhorar esse contexto. Acho que foi abordado dentro da apresentação, mas só para a gente responder bem focado no painel de financiamento. Lice, vamos lá. A gente vem esse ano tendo uma melhoria em crédito, tá? É uma percepção que a gente tem nos indicadores, claro. Eu trouxe um pouco na apresentação a questão da deterioração de crédito que a gente está tendo na simulação de qualidade de cliente, de CPF, né? Então, isso pode ser que esteja trazendo um pouquinho de sensação de que o crédito está fechado, que o crédito está mais difícil, mas a qualidade do CPF está um pouco mais baixa na safra que a gente está tendo agora em 24, né? Mas, quando eu olho a operação aqui sul do país, do Banco BV, a gente sai aí e cresce aproximadamente 15% de aprovação, né, comparando aí agosto e setembro.
né? Então, a gente sai aí de aproximadamente, que são indicadores baixos, né, ok? Mas de 30% para 35%, 36% de aprovação, né? Então, ou seja, isso já é positivo. Agora, no que tange preço, né, a gente está tendo agora um viés de aumento de Selic, né? Então, a gente, 2 dias atrás, aqui, o banco já estava antenado, a TIR subindo. A TIR, para quem não sabe, é o custo de captação, e a gente entendendo o que a gente podia fazer, se repassava, se não repassava, se segurava preço, entendeu? Para que a gente pudesse estar competitivo aí também no mercado de financiamento, né? Então, eu acredito que sim, vai estar tendo um repasse aí até o final do ano com essa projeção de aumento de Selic, tá? Então, a gente vai ter que conviver com um pouco de aumento de taxas aí de juro para o cliente final até o final do ano, tá? As projeções para 25 é queda, né, dessa Selic, ela vai vir para baixo de novo, mas até o final do ano a gente vai enfrentar essa versão aí, tá? E existe sim, não uma certificação, né, que o banco vem fazendo, mas a gente vem criando clusters internos, que é um pouco que eu trouxe na apresentação também, muito pautado na qualidade da carteira. Eu acho que se fica alguma coisa aqui de dica para todos, é qualidade, né? Seja qualidade em dimensionamento de projetos, seja qualidade em produtos, seja qualidade em execução de serviço, né? E isso automaticamente minimiza muito a perda, né, de over e inadimplência que a gente tem. Quanto melhor esses indicadores, melhor a classificação do parceiro com a gente. Melhor a classificação, melhor a aprovação, melhor preço. Então, a gente começa a ter essa leitura internamente para que a gente possa realmente, né, crescer e ter uma carteira sadia e beneficiar quem realmente trabalha direitinho nesse mercado, tá? Gus? Eu concordo muito com a visão aqui do Daniel, acho que ele explicou muito bem, acho que ao longo ambas as apresentações a gente falou muito disso. Acho que talvez, então, trazer um outro cenário em prol aqui de cada vez agregar mais aqui com as visões. Eu brinco que, para o dia a dia, o segredo da felicidade é sempre alinhar a expectativa com a realidade, né? Se você tem uma expectativa muito alta e a realidade diferente, essa diferença sempre vai gerar uma frustração. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu fui um pouco mais, né, motivacional aqui. Vamos olhar Brasil, pessoal. Acho que é importante vocês entenderem que quando a gente tira uma foto Brasil, dados de julho, divulgados pelo Serasa, isso é dado público, tá? 45% hoje da população brasileira está inadimplente, tá? Então, quando vocês sobem uma proposta uma proposta aqui financeira numa plataforma, seja do BTG, do BV, do Santander, acreditem que, poxa, dificilmente vocês vão conseguir aprovar 100% do crédito. Qual que é a principal fonte de informação hoje que um banco, uma financeira busca? Serasa. Serasa está dizendo que 45% da população está em dívida aqui e tem um atraso. Ah, mas está atrasando uma conta de luz. Pelo contrário, sabe qual que é o valor dessa dívida média? R$5.000, né? Tá bom, Gu, você falou de confiança, falou de Serasa, tira a Serasa da coisa. Vamos olhar Brasil, as pessoas estão crescendo e tal. Bom, se a gente olha o cenário aqui, né, econômico, não vou me estender, mas eu acho que vocês têm acompanhado bastante aqui os desafios e todas as discussões, né? Mas vamos olhar a nível Brasil, qual que é a renda média hoje no Brasil? R$2.500, R$2.400. É esse o perfil de cliente hoje que vai contratar e investir num painel fotovoltaico? Quanto que seria uma parcela de um painel fotovoltaico aqui, pessoal? O quanto que isso vai representar de uma pessoa que tem uma renda de R$2.500, né? Então, a dica que eu dou para vocês, pessoal, assim, alinhamento de expectativa com realidade, não vai ser todo o perfil de cliente que vai ter aqui uma capacidade de contratar. Então, vamos selecionar muito bem quem que é o público, quem que é o foco, até pela eficiência do negócio de vocês, tá? Se vocês estão tendo um time comercial, uma força operacional, dediquem aquilo para que seja um perfil de cliente mais aderente ao seu business, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu não prospecto o Brasil todo. Tem algumas regiões que eu sei que são mais desafiadoras, então eu foco onde está mais fazendo sentido com o que eu busco e com o que eu acredito que tenha fit com o meu produto. Então, em linhas gerais, é isso, pessoal. Acho que focar muito em qualidade, a gente falou também, focar muito em monitoramento, em capacitação, venham cada vez mais em encontros como esse. Acho que o objetivo é justamente a gente passar aqui em alguns minutos um pouco do que a gente tem de conhecimento. Então, isso aqui vai ser fundamental para o dia a dia. E é um mercado competitivo, né? São mais de 30 mil empresas operando nesse mercado. Então, você se diferenciando e tendo essas pequenas dicas que a gente traz aqui, posso acreditar que isso vai ser um grande diferencial quando você for executar isso na ponta, tá bom? Gente, obrigada. A gente encerra agora para o almoço, né? Celina depois retorna. Eles vão assumir. Fred, tem 1 milhão de perguntas para você. Quando que entra na ANEEL? Quando que faz o refluxo reverso? Então,
por favor, acho que se a gente tivesse mais uma meia hora discutindo ainda não ia acabar. Então, a gente fica aqui exatamente para isso, tá? Para ampliar e conversar e ir a fundo nisso tudo. Obrigado, Aliciane. Obrigado, Bosquim. Também ao Dariel e ao Gustavo Ribeiro e a Aliciane.